Agora vai. Rapaziada, acabei de gravar um vídeo e eu descobri que nem tava gravando. Vou ter que fazer tudo de novo. Para o Tio tem pouco tempo, então eu vou voltar a gravar antes que chova de novo. O tema do vídeo de hoje é bem direto. Enquanto você constrói, eles se divertem. Meu nome é Pedro Guilherme e vamos pro vídeo. Aqui eu vou te mostrar 5 tópicos nos quais você tem que focar na sua vida. E número 1 deles é a escolha entre o prazer e o propósito. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 3, diz o seguinte: o sábio vê o mal e se distancia do mal, porém o tolo, ou o simples, passa e sofre as consequências. Ele passa e sofre o mal. É meio clichê essa frase, porém, sim, a vida é feita de escolhas. Mas a gente tem que pensar que existem 2 tipos de escolhas. A escolha entre o bem e o mal. A escolha entre decisões que vão te fazer crescer e que podem até te fazer sofrer agora, porém lá no futuro vão te dar bons frutos. Ou a escolha que você pode sofrer depois, sofrer a dor do arrependimento, sofrer a dor do não fazer e aproveitar muito agora. E aí, qual que você está escolhendo? É isso que nós precisamos refletir. Então, de forma bem resumida, nós temos que escolher o sacrifício agora. Escolher o sacrifício, o sofrimento e a dor agora, para que lá no futuro nós possamos escolher o respeito e liberdade que nós precisamos. Mas vale lembrar também que o conceito de liberdade está muito deturpado, está muito distorcido da realidade. Liberdade não é você fazer o que você quer, mas liberdade é assumir que você pode fazer aquilo, mas se você tem noção de que certas escolhas não vão te fazer crescer. Então o meu conceito de liberdade é o seguinte: liberdade não é você fazer o que quer, mas saber o que você deve escolher. Porque a liberdade não se trata de você fazer as coisas aleatoriamente, mas em você saber o que você quer. Mas para você saber o que você quer, você precisa ter consciência. E é nessa consciência que habita a sua tomada de decisão correta. Deu para entender? Então, sacrifício agora, liberdade e respeito depois. Número 2. O tempo, ele é o nosso maior juiz. Juiz em que sentido? É ele que vai mostrar quem você realmente é e quem as pessoas ao seu redor são para você. Vai mostrar para as pessoas ao seu redor quem você é e vai mostrar tudo ao seu redor. Tudo aquilo que poderia ter te feito mal, mas que você, por uma boa decisão, não escolheu fazer aquilo. E vai mostrar também aquilo que você poderia não ter feito, mas você fez e acabou sofrendo as consequências. E para isso existe uma frase que diz o seguinte: o que hoje parece difícil, amanhã será seu alicerce. Ou seja, é basicamente como se você estivesse construindo uma fortaleza, um castelo, no qual de pedra em pedra, de fato, é que se constrói um castelo. Não se começa construindo um castelo lá no topo, você começa de baixo, você começa colocando cada pedra em seu devido lugar. Vamos imaginar um castelo redondo, no qual você tem que ir arrodeando, colocando pedras por cima de pedras, até formar um castelo grandão. De forma bem didática, dá para entender que o sofrimento que você vai ter de pegar aquela pedra pesada e colocar no lugar, que o castelo ele precisa ser construído com pedras fortes. O sofrimento de você carregar cada uma dessas pedras vai te fazer ter um castelo lá na frente. Vai fazer com que você se sinta seguro depois, se sinta confiante, porque você tem um castelo, você que construiu o castelo. Então, pegue essas coisas que hoje parecem difíceis e coloque elas como seu alicerce, que são elas que vão te fazer crescer. Só o tempo ele vai revelar quem realmente trabalhou, quem realmente se dedicou, quem realmente suou, e lá na frente vai colher os frutos bons. E o tempo também vai mostrar quem é que escolheu viver de forma ousada, no sentido de displicente. E o tempo também vai mostrar aquelas pessoas que escolheram prazeres fúteis, escolheram prazeres momentâneos e efêmeros, mas que infelizmente não renderam em nada na vida delas. E dentre essas pessoas, você pode estar sendo uma pessoa que está sendo criticada por esse tipo de gente, que escolhem se vitimizar e colocar a culpa em você, nas suas atitudes, porque você não é igual a todo mundo. De fato, você não pode ser igual a todo mundo. Você tem que ser luz, você tem que ser diferente. Mas para isso você precisa tomar decisões que influenciem as pessoas até a pensar isso. Na verdade, esse pensamento de gente com relação a você é benéfico,
porque aí sim você vai saber se você está indo num caminho bom ou ruim. Então, se você está andando num grupo de pessoas, se você está andando em lugares onde as pessoas ao seu redor não sentem que você é uma diferença lá dentro, não olham para você e julgam, é porque algo está errado. A não ser que você já esteja em um lugar bom, que aí você mesmo sabe definir que é um lugar bom de um lugar ruim. Então, de certa forma, também sinto orgulho dessas críticas, de que você está sendo uma boa pessoa, mas essas pessoas estão te criticando. Influencia essas pessoas, lógico, porém não se sinta afetado por isso, porque se você está sendo criticado é porque você está indo em um caminho correto. Portanto, se essas pessoas continuam te criticando, se essas pessoas continuam não trabalhando, não carregando a pedra delas para construir o castelo, faça você isso. Seja a diferença na vida dessas pessoas e na sua vida também, porque as pessoas não só vão mudar, mas você também vai mudar. Número 3. Ninguém vence sem sacrifício. É importante lembrar isso. O exemplo anterior do castelo é exatamente isso. Ninguém vence sem sacrifício, ninguém vence sem suor. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, diz o seguinte: todo atleta em tudo domina. Eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. O que significa que todo mundo trabalha. Sim, todo mundo trabalha. Mas para que essas pessoas trabalham? Você deve trabalhar para alcançar algo muito maior do que você imagina. E não é aproveitando as coisas agora, não é farreando, não é aproveitando festas, bebidas, drogas, prostituição, pornografia, que você vai alcançar isso. A sua vida tem que mostrar para você e para os outros ao seu redor que você está tomando atitudes corretas. Por mais que essas pessoas não aceitem, você tem que saber que essas atitudes vão honrar o nome de Deus e vão fazer com que você evolua. Então, enquanto essas pessoas trabalham para algo muito mais fútil do que realmente se vê, trabalhe para algo que vai te fazer crescer. Que lá no futuro você olhe para trás e diga: poxa, eu consegui fazer isso aqui. Eu me dediquei a isso aqui. Meu castelo está forte. As pedras estão fortes, estão firmes. Outra coisa que vocês precisam saber é que não existe o sucesso sem a renúncia. E talvez isso seja até meio óbvio, talvez vocês já saibam. Porém, muitos de vocês não vivem ainda. E que até eu preciso escolher isso diariamente, viver isso. Acontece que muitas pessoas não enxergam, ou melhor, colocam uma venda nos seus próprios olhos para que elas não enxerguem o que elas precisam mudar, o que elas precisam renunciar. Elas sabem o que precisa ser feito, muitas delas ignorantes quanto a isso, porém não fazem isso. Elas não fazem as escolhas corretas, elas escolhem se tapar os olhos em vez de enxergar o que muito mais além pode levá-las. E lembre-se também que você não precisa buscar atalhos. O que é seu, mas você tem que trabalhar. Porém, atalhos não vão ajudar em nada. Quem busca atalhos sempre arranja um caminho errado. E você não quer seguir um caminho errado, eu tenho certeza disso. Você não quer chegar lá na frente e se arrepender de tudo que você fez, porque você escolheu um caminho errado, um atalho. Então busque o caminho correto. Você sabe o que precisa ser feito. Em quarto lugar temos: o mundo é dos preparados. Existe um provérbio chinês que diz exatamente o seguinte: é melhor ser um guerreiro em um jardim do que um jardineiro em uma guerra. Ele é muito explicativo e a gente consegue entender muito bem o que isso significa. A preparação antecede ao sucesso. Muitas pessoas hoje vivem no piloto automático, no sentido de não estarem prontas para as bênçãos que chegam na vida, não estar prontas para tomar decisões que vão fazer essas pessoas crescerem, não estar prontas para o sucesso, não estar prontas para viver algo melhor que Deus tem preparado para essas pessoas. E o piloto automático significa também tomar decisões que são constantes. O nome já disse, piloto automático, então está tudo no automático. Tomar decisões constantes que você vê que não te fazem crescer, não te dão frutos, não te fazem evoluir em nenhum aspecto na sua vida, mas mesmo assim insistir, porque aquilo traz prazer momentâneo, mas é um prazer. E é por isso que muitas pessoas escolhem não tomar decisões corretas, não se aprofundar naquilo que realmente importa. E para isso eu tenho uma pergunta para te fazer. É o seguinte: você escolhe se preparar antes ou você escolhe correr atrás depois? Escreve aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E em quinto lugar, por último, nós temos a recompensa
do esforço. Pois é, todo mundo pensa na recompensa, mas a gente esquece de viver o processo. O processo ele é muito mais importante do que o final. O final é o resultado do processo. A gente não pode esquecer isso. Então, enquanto você busca a batalha sua, pega uma pedra e coloca lá para construir o seu alicerce do futuro, você tem que aproveitar isso ali naquele momento. O processo não é o começo, não é o final. Todos eles são importantes, começar e terminar. Porém, o processo é o meio que vai fazer com que você cresça. É ele quem vai fazer com que você perceba que você está evoluindo e fazer com que você continue, por mais que seja difícil. Então se apegue ao processo muito mais do que ao começo e muito mais do que ao final, o resultado final. Viva o processo intensamente. Salmo capítulo 126, verso 5 diz: os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Esse verso é muito importante para a nossa vida. E esse verso ele é muito autoexplicativo. Eu não vou nem precisar explicar, mas de forma bem resumida, é isso. Você precisa semear com lágrimas para que no futuro você colha com sorrisos. Você colha olhando para trás e pensando: caramba, eu poderia ter feito algo de ruim, eu não fiz. Eu poderia ter saído com meus amigos naquela noite, mas eu preferi estudar. Eu poderia ter saído para beber com colegas, eu poderia ter saído para curtição, para qualquer coisa, mas eu não escolhi isso. Eu escolhi viver o propósito de Deus para minha vida. Eu escolhi viver as bênçãos. Eu escolhi viver o processo. Eu escolhi a dor agora, para que a minha liberdade não seja afetada lá no futuro. Outra coisa que você tem que entender é que se você está começando agora, os resultados eles não vão ser agora. Os resultados eles são feitos a longo prazo. São feitos durante o processo e no final. O maior resultado é no final, é óbvio. Porém, é no processo que você começa a perceber que os frutos eles estão sendo oferecidos a você. E que você está colhendo esses frutos. E no final de tudo você vai olhar para trás e falar: valeu a pena. Valeu a pena cada sacrifício. Valeu a pena cada pedra pega com suor e colocada no castelo. Valeu a pena cada renúncia do meu próprio eu, cada retirada de pensamento da minha cabeça, de que os prazeres efêmeros são melhores do que o resultado a longo prazo, do que o prazer a longo prazo. Dá para entender isso? Então desapegue de amizades que não te fazem crescer, de lugares onde não te fazem ser uma pessoa melhor. Do contrário, te fazem afundar na vida, te fazem atrasar na sua vida. Existem pessoas que estão na sua vida só para colocar o pé para você cair. Existem lugares que existem para que coloque o pé para você cair também. Lugares que vão te atrasar. Então escolha, saiba escolher. Lembre, liberdade não é fazer o que você quer, mas saber o que você deve fazer. Fique pensando nisso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo bem dinâmico, um cenário diferente. Estou na viagem agora. Mas é isso. As escolhas elas fazem parte da sua vida. Mas é você quem escolhe o que fazer. O bem ou o mal. O que te faz crescer, o que te faz afundar e atrasar na sua vida. Muito obrigado. É isso. Fica com Deus. Valeu.